Capítulo 6. Imitações do que divino. Procurando exercer controle total sobre o crente, o primeiro grande esforço dos espíritos malignos é fazer com que o homem aceite suas sugestões e obras como se fossem palavra, obra e direções de Deus. A artimanha inicial deles é imitar uma presença divina, sob a qual eles acabam dirigindo a vítima segundo seus maus desígnios. A palavra imitar aqui significa substituir o verdadeiro pelo falso. A condição por parte do crente que dá lugar aos espíritos enganadores e que é base para sua obra de imitação é a percepção errônea de Deus tanto neles, crentes, conscientemente, quanto ao seu redor, conscientemente. Quando oram, eles pensam em Deus ou oram a Deus dentro deles, ou, ainda, ao Deus ao redor deles, no local onde estão ou no ambiente. Eles usam a imaginação e tentam perceber a presença de Deus e desejam senti-la neles ou sobre eles. A percepção de Deus por parte do crente. Esta percepção de Deus no crente ou ao seu redor dele geralmente ocorre na época do batismo do Espírito Santo, pois até aquela época de crise em sua vida, ele viveu mais por aceitação de fatos declarados nas Escrituras, como entendidos por sua inteligência, mas com o batismo no Espírito, o crente se tornou mais consciente da presença de Deus pelo Espírito e no Espírito e, assim, começa a posicionar a pessoa de Deus como estando dentro dele, ao seu redor ou sobre ele. Depois, ele se volta para dentro de si mesmo e começa a orar ao Deus que está dentro de si, o que, ao final das contas, acaba resultando em oração para espíritos malignos, se eles tiverem sucesso em enganar o crente com sua imitação. A sequência lógica da oração ao Deus que está dentro do crente pode ser levada a um extremo absurdo, qual seja, se a alma ora a Deus dentro de si mesma, por que não orar a Deus em qualquer outro lugar? A limitação de Deus como uma pessoa dentro do crente e os possíveis perigos que surgem a partir desta concepção errônea da verdade são óbvios. Alguns crentes vivem tão ensimesmados em termos de comunhão, adoração e visão que chegam a se tornar espiritualmente introvertidos, com visão limitada e reduzida, com o resultado de que sua capacidade espiritual e seus poderes mentais se tornam raquíticos e sem poder. Outros se tornam vítimas da voz interior e da atitude introvertida de dar ouvidos a essa voz, que é o resultado final de se perceber Deus como uma pessoa que está dentro do crente, para que, por fim, a mente fique fixa na condição de introversão sem esboçar qualquer reação externa. Na verdade, toda introspecção que leve a uma percepção subjetiva de Deus como alguém que habita o interior do ser humano, que fala, com quem se tem comunhão e que orienta, num sentido material ou consciente, está aberta ao mais grave perigo, pois sobre esse pensamento e crença, diligentemente cultivados pelos poderes, imitações do que divino, das trevas, os mais sérios enganos e obras exteriores de espíritos enganadores já aconteceram. O resultado final da percepção errônea de onde Deus está, baseados no princípio da percepção errônea de onde Deus está, usado pelos espíritos malignos como o terreno legal para manifestações que venham a aprofundar e a apoiar essa crença, vieram os enganos dos crentes de épocas antigas e recentes também, que se apresentaram como o Cristo. Baseado neste mesmo princípio, virão também os grandes enganos e apostasias do final dos tempos, preditos pelo Senhor em Mateus 24, sobre os falsos cristos e falsos profetas, e eu sou o Cristo dos líderes de grupos de crentes desviados, e os milhares de outros que foram mandados para os hospícios, embora não fossem absolutamente loucos. A colheita mais rica do diabo provém dos efeitos de suas imitações e, inconscientemente, muitos mestres sóbrios e fiéis da santidade têm ajudado o diabo em seus enganos, graças ao uso de linguagem que apresenta coisas espirituais de forma materialista e é avidamente apreendida pela mente natural. Aqueles que posicionam Deus pessoal e completamente neles mesmos fazem de si, por suas afirmações, na prática pessoas divinas. Deus não habita, de forma completa, em homem algum. Ele habita naqueles que o recebem por meio de seu próprio Espírito comunicado a eles. Deus é Espírito, e a mente e o corpo não podem ter comunhão com o Espírito.
O uso dos sentidos por meio de sentimentos ou desfrute físico consciente de alguma presença supostamente espiritual não se constitui na verdadeira comunhão de espírito com o espírito que o Pai requer daqueles que o adoram. Jó 4:24. Deus está nos céus. Cristo, o homem glorificado, está nos céus. A localização do Deus que adoramos é de suma importância. Se pensamos em nosso Deus como alguém que está em nós e ao nosso redor para nossa adoração e para nosso desfrute, nós, inconscientemente, abrimos a porta para os espíritos malignos que estão no ambiente que nos rodeia, em vez de passarmos, em espírito, pelos céus inferiores. 2, ver HB 4:14, 9:24. 10 e 19, 20, e irmos ao trono de Deus, que está no céu superior. 3, acima de todo principado e potestade, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século ou mundo, mas também no vindouro. Efum e 21. A verdadeira habitação de Deus. A palavra de Deus é muito clara nesse ponto. Precisamos apenas ponderar em passagens como Hebreus 1, 3, 2, 9, 4 e 14, 16. 9:24, e muitas outras, para ver isso. Ó, Deus a quem adoramos, o Cristo a quem amamos, está nos céus, e à medida que nos achegamos a Ele lá e, pela fé, compreendemos nossa união com Ele em espírito lá, que nós, também, somos ressuscitados com Ele e nos assentamos com Ele acima do plano dos céus inferiores, no qual os poderes das trevas reinam, e, assentados com Ele, podemos, então, ver esses poderes sob seus pés. Efum e 20, 23. 2, 6. As palavras do Senhor registradas no Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, mostram claramente a verdade a respeito de sua habitação no crente. O em mim do se estar com ele nele em sua posição celestial, Jó 14:20, é o fato para a fé e a apreensão do crente. E o em vós, falado para a companhia de discípulos e, portanto, ao corpo de Cristo como um todo, ocorre como resultado da vida individual do crente. A união com a pessoa na glória resulta do fluir de seu espírito e sua vida no crente aqui na terra, ver FP 1 e 19. Em outras palavras, o subjetivo é o resultado do objetivo. 4. O objeti. 2. Referindo-se ao primeiro céu, chamado também de firmamento, GN 1, 8, é o segundo céu, chamado de Ares, onde estão os anjos caídos, F2, 2. 3. Ao qual a Bíblia chama de terceiro céu, lugar da habitação de Deus, cf. 2:2, 2. Imitações do que divino. Vo Cristo no céu é a base de fé para o recebimento subjetivo de sua vida e poder, pelo Espírito Santo de Deus. Cristo como uma pessoa no céu. O Senhor disse: se permanecerdes em mim, isto é, na glória, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Jó 15, 7. Cristo permanece em nós pelo seu Espírito e por meio de suas palavras, mas Ele mesmo, como uma pessoa, está nos céus, e é somente quando permanecemos nele lá que seu Espírito e sua vida, por meio de sua palavra, podem ser manifestadas em nós aqui. Permanecer significa uma atitude de confiança e dependência da pessoa que está nos céus, mas se a atitude for transformada em confiança e dependência de um Cristo que está dentro de nós, ela está realmente baseando-se numa experiência interior e num desvio de Cristo no céu, o que, na verdade, bloqueia o fluir de sua vida para dentro de nós e desassocia o crente da cooperação com Cristo pelo Espírito. Portanto, qualquer manifestação de uma presença no interior do crente não pode ser uma manifestação verdadeira de Deus se tirar o foco do crente de sua atitude correta quanto a Cristo nos céus. Existe um verdadeiro conhecimento da presença de Deus, mas ele se dá no Espírito por meio de uma comunhão com aquele que está dentro do véu. É um conhecimento de união espiritual e de comunhão com Deus que ergue o crente, por assim dizer, e o tira de si mesmo a fim de permanecer ou permanecer com Cristo em Deus. 4. Objetivo é o fato que tem existência em si mesmo, independente de nosso relacionamento com Ele. Um exemplo disso é o fato de Cristo estar nos céus. Esse é um fato objetivo, à parte de nós e de nós independente. A experiência subjetiva é, por sua vez, nossa resposta e experiência do fato.
Se cremos e experimentamos as implicações práticas de estarmos com Cristo nos céus, temos, portanto, uma experiência subjetiva. Guerra contra os santos. A presença falsificada de Deus é quase sempre manifestada como amor, ao qual o crente se abre sem hesitação, pois o amor preenche e sacia seu ser mais interior. Mas quem é enganado não sabe que, na verdade, se abriu a espíritos malignos na necessidade mais profunda de sua vida interior. Presença falsificada de Deus. Como os poderes das trevas falsificam a presença de Deus para os que ignoram suas artimanhas, pode ser mais ou menos como se segue. Em algum momento, quando o crente está desejoso de sentir a presença de Deus, sozinho ou numa reunião, e certas condições são preenchidas, o inimigo sutil se aproxima e, envolvendo os sentidos com um sentimento calmo e terno, às vezes enchendo a sala com luz ou provocando o que aparenta ser um sopro de Deus movimentando o ar, sussurra: "Essa é a presença pela qual você ansiava", ou leva o crente a inferir que era isso o que ele desejava. Aí então, tendo baixado a guarda e aceitado a segurança enganosa de que Satanás não está por perto, alguns pensamentos são sugeridos à mente, acompanhados por manifestações que parecem ser divinas. Uma voz doce fala ou vem uma visão que é imediatamente recebida como orientação divina, dada na presença divina e, portanto, inquestionavelmente vindas de Deus. Se aceitas como sendo provenientes de Deus, quando, na verdade, são provenientes de espíritos malignos, o primeiro terreno legal está ganho. O homem agora está muito seguro de que é Deus quem está dizendo a ele para fazer isso ou aquilo. Ele se enche da convicção de que Deus o favoreceu grandemente e o escolheu para uma posição tremenda em seu reino. O amor próprio, que está escondido em seu interior, é alimentado e fortalecido dessa forma, e ele se sente capaz de suportar tudo pelo poder dessa força secreta. Afinal, ele ouviu a voz de Deus. Ele foi escolhido para receber uma graça especial. O apoio dele está agora dentro de si, sobre sua experiência mais do que sobre o próprio Deus ou sobre a palavra escrita. Devido a essa confiança secreta de que Deus falou com ele de forma especial, esse homem se torna fechado ao ensino e teimoso, com uma segurança com tendência à infalibilidade. Ele já não ouve os outros agora, pois eles não tiveram essa revelação direta da parte de Deus como ele. Ele está em comunhão direta, especial e pessoal com Deus, e questionar qualquer direção dada a ele é pecado grave. Ele tem de obedecer, mesmo que a direção dada seja contrária a todo bom senso e a ordenança se oponha frontalmente ao espírito da palavra de Deus. Em resumo, quando um homem nesse estágio crê que tem uma ordem vinda de Deus, ele não usa mais sua razão, pois pensa que seria carnal fazê-lo, o bom senso lhe é falta de fé e, portanto, pecado, e a consciência, por ora, já não fala. Algumas das sugestões feitas ao crente por espíritos enganadores nesse estágio podem ser: 1. Você é um instrumento especial para Deus, para alimentar o amor próprio. 2. Você está em um nível mais avançado do que os outros, para cegar a alma quanto ao conhecimento sóbrio de si mesmo. 3. Você é diferente dos outros, para fazê-lo crer que precisa de um tratamento especial por parte de Deus. 4. Você deve trilhar um caminho à parte, sugestão feita para alimentar um espírito de independência. 5. Você deve abandonar seu emprego e viver pela fé, para levar o crente a se lançar sob direção falsa, o que pode acabar em ruína do seu lar e, às vezes, da obra de Deus na qual ele está engajado. Todas essas sugestões são feitas para dar ao homem um falso conceito de seu estado espiritual, pois ele é levado a crer que está mais avançado do que realmente está, de forma que pode agir além de sua medida de fé e conhecimento, RM 12:3, e, consequentemente, ficar mais aberto aos enganos do adversário sedutor. Sobre a base da suposta revelação de Deus, da manifestação especial de sua presença e da consequente possessão completa do crente por Deus, os espíritos mentirosos podem, mais tarde, elaborar suas imitações. A presença falsificada apela aos sentidos.
As imitações do Pai, do Filho e do Espírito Santo são reconhecíveis pelas manifestações que são dadas aos sentidos, ou seja, no domínio físico, pois a verdadeira habitação interior de Deus se dá apenas no santuário do Espírito, e o vaso da alma, ou personalidade do crente, é puramente um veículo para a expressão de Cristo, que está entronizado no interior do crente por seu Espírito, enquanto o corpo, revigorado pelo mesmo Espírito, é governado por Deus a partir das profundezas centrais do espírito humano, por meio do domínio próprio do homem que age por meio de sua vontade renovada. A imitação da presença de Deus é dada pelos espíritos enganadores que estão em ação na esfera física ou dentro do corpo, sobre os sentidos. Já vimos o início disso e como a primeira base legal é ganha. A experiência se aprofunda pela repetição das manifestações aos sentidos tão gentilmente que o homem vai se entregando cada vez mais a elas, pensando que isso é verdadeira comunhão com Deus, pois os crentes frequentemente veem a comunhão com Deus como algo que apela aos sentidos e não ao espírito, e aqui ele começa a orar a espíritos malignos completamente convencido de ver de forma mais detalhada no capítulo 9, tomo 2. Que está orando a Deus. O domínio próprio ainda não está perdido, mas à medida que o crente reage ou se entrega a essas manifestações conscientes, ele não sabe que sua vontade está sendo lentamente minada. Finalmente, por meio dessas experiências sutis e deliciosas, estabelece-se a fé de que o próprio Deus está conscientemente possuindo o corpo, sendo estimulada por tremores e arrepios cheios de vida ou enchendo-o de calor e aconchego ou até de agonias que se assemelham à comunhão com os sofrimentos de Cristo e peso pelas almas, ou a experiência de morte com Cristo com a sensação de pregos sendo introduzidos no corpo, etc. A partir desse ponto, os espíritos mentirosos podem trabalhar da forma que desejarem, e não há limite para o que eles podem fazer a um crente que foi enganado até esse ponto. Falsas manifestações de obras divinas no corpo. Após isso, falsas manifestações da vida divina vêm rapidamente, de formas variadas. Movimentos no corpo, arrepios agradáveis, toques, um calor como de fogo em diferentes partes do corpo ou sensações de frio ou tremores, tudo aceito pelo crente como proveniente de Deus, mas, na verdade, demonstrando de que forma completa o espírito enganador invadiu o corpo desse crente, pois há uma distinção entre as manifestações de espíritos malignos com o corpo e com a mente e no corpo e na mente do crente, embora, quando eles estão realmente no interior do crente, possam fazer parecer como se estivessem do lado de fora, tanto em influência como em ações. Quando os espíritos malignos estão realmente fora, e desejosos de entrar, eles trabalham por sugestão repentina, o que não é o funcionamento normal da mente, mas são sugestões que vêm de fora. Lampejos de memória, novamente, contrários ao funcionamento normal da memória, pois vêm de fora. Toques ou puxões nos nervos, sensações de vento soprando e correntes de ar, etc. Guerra contra os santos. Os efeitos da entrada de espíritos malignos no corpo. Quando os espíritos malignos estão dentro da pessoa, todo o corpo é afetado, às vezes com as sensações agradáveis já citadas, mas outras vezes com dores na cabeça e no corpo sem causa física ou, então, agindo de forma tão natural que o sobrenatural não pode ser claramente notado, como a aceleração do batimento cardíaco que aparenta ser palpitação e, outras vezes, agindo com as causas físicas, de modo que parte tem base natural e parte é proveniente de forças malignas. A depressão, então, se segue na proporção exata ao gozo anterior. O cansaço e a fadiga, como resultado da extrema demanda do sistema nervoso devido às horas de êxtase ou, então, um senso de esgotamento das forças sem qualquer causa visível. Sofrimento e alegria, calor e frio, riso e lágrimas, todos se sucedem em rápidas mudanças e variados graus. Em resumo, as sensibilidades emocionais parecem estar em franca operação.
Os sentidos estão em alerta e controlam totalmente a pessoa, independente de sua vontade ou, então, eles aparentam estar sob controle, para que a presença do espírito maligno possa ser oculta do crente, sendo suas obras cuidadosamente medidas para se adequarem à vítima que foi tão bem estudada, pois ele sabe que não deve fazer nada além do programado, para não levantar suspeitas sobre a causa das anormalidades nas emoções e nas partes sensíveis do corpo. E perfeitamente compreensível que, mais cedo ou mais tarde, a saúde de quem é enganado por todo esse jogo no corpo e na mente seja afetada. Daí a exaustão que tão frequentemente se segue a experiências anormais ou, então, um alívio rápido da tensão por uma parada repentina de todos os sentimentos conscientes e a aparente retirada da presença consciente de Deus, seguida por uma completa mudança de tática por parte dos espíritos enganadores no corpo, que podem agora se voltar contra sua vítima com terríveis acusações e fardos de ter cometido do pecado imperdoável, produzindo uma angústia e um sofrimento tão profundos como a alegria celestial que ele havia experimentado. Confissões compulsórias de pecado. Nesse ponto, os espíritos malignos podem forçar o homem a fazer confissões de todo tipo, ainda que públicas e dolorosas, o que ele espera que resulte no retorno à experiência anterior de gozo aparentemente perdida, mas é tudo em vão. Essas confissões, instigadas por espíritos enganadores, podem ser reconhecidas por seu caráter compulsório. O homem é forçado a confessar pecados e, frequentemente, pecados que nem mesmo existiram, a não ser nas acusações do inimigo. Já que esse cristão não tem conhecimento de que espíritos malignos podem levar um homem a fazer o que aparenta ser mais meritório, aquilo que as Escrituras declaram ser a única condição para a obtenção do perdão, ele se sujeita a essa direção sobre si, simplesmente para obter o alívio. Exatamente aqui está o perigo das famosas confissões de pecado durante tempos de reavivamento, quando algo como uma onda de confissão se abate sobre uma comunidade e as profundezas de vidas pecaminosas são expostas à vista de todos. Isso, na verdade, permite aos espíritos mentirosos disseminarem o próprio veneno do inferno no ar e na mente de quem ouve tais confissões. A verdadeira confissão de pecado. A verdadeira confissão de pecado deve vir de uma convicção profunda e não por compulsão, e deve ser feita somente a Deus, se o pecado é conhecido somente por Deus, ao homem pessoalmente e em particular, quando o pecado é contra o homem, e ao público somente quando o pecado é contra toda a igreja. A confissão nunca deve ser feita sob o impulso de qualquer emoção compulsória, mas deve ser o ato deliberado da vontade, escolhendo o que é certo e pondo as coisas em ordem de acordo com a vontade de Deus. O fato de que o reino de Satanás lucra com confissões públicas é evidente pelas artimanhas que o inimigo usa para forçar os homens a fazê-las. Os espíritos malignos levam um homem a pecar e, depois, o impelem a confessar publicamente seu pecado que eles mesmos o forçaram a cometer, em oposição ao caráter desse homem, com a finalidade de tornar esse pecado um estigma sobre ele para o resto de sua vida. Frequentemente os pecados confessados surgiram no interior do crente a partir da sugestão, por parte de espíritos malignos, de sentimentos tão conscientemente abomináveis e repulsivos quanto eram os anteriores sentimentos conscientes anteriores de pureza e amor celestiais, quando o homem que os experimentou declarou que não sabia de pecado algum a confessar a Deus ou qualquer impulso maligno que fosse, o que o leva a crer na completa eliminação de todo o pecado de seu ser. Em resumo, as manifestações falsas da presença divina no corpo, por meio de sentimentos agradáveis e celestiais, podem ser seguidas por sentimentos falsos de coisas pecaminosas, completamente repugnantes à vontade e pureza central do crente que, agora, é tão fiel a Deus em seu ódio ao pecado quanto nos dias em que se deleitava na sensação de pureza dada conscientemente ao seu corpo.
O espírito enganador que está possuindo o corpo do crente pode, agora, revelar sua malignidade por ataques de aparente doença ou dor aguda sem causa física alguma, falsificando ou produzindo definhamento, febre, estafa nervosa e outras doenças, pelas quais a vida da vítima pode ser perdida, a menos que as obras dos assassinos que estão agindo sob ordem de Satanás sejam discernidas e tratadas por meio de oração contra eles, bem como o corpo físico receba o tratamento natural de que necessita. Imitações do que é divino. Orientações falsas. Orientações falsas é um dos frutos da possessão do corpo que o enganador obtém por meio de trapaça. Muitos crentes acham que a orientação ou direção de Deus ocorre somente por meio de uma voz que diz faça isso ou faça aquilo, ou por um movimento ou impulso compulsório, sem levar em consideração a ação ou a vontade do homem. Para isso, eles apontam para a expressão usada a respeito do Senhor. O Espírito levou para o deserto Mt 4:14, mas isso foi anormal na vida de Cristo, pois essa declaração sugere o intenso conflito espiritual em que o Espírito Santo agiu de forma fora do comum em relação à sua orientação ou direção. Temos outro exemplo desse mover intenso no Espírito do Senhor Jesus em João 11:38 quando, agitando-se novamente em si mesmo, ele foi até o túmulo de Lázaro. Em ambos os exemplos, ele estava para ter um conflito direto com Satanás, no caso de Lázaro, com Satanás como o príncipe da morte. A agonia no Getsemane era também do mesmo tipo. Mas normalmente o Senhor era guiado ou conduzido em simples comunhão com o Pai, decidindo, agindo, considerando, pensando como aquele que conhecia a vontade de Deus e a executava de forma inteligente. Falo isso com reverência. A voz vinda do céu era rara e, como o próprio Senhor disse, era por causa dos outros e não por si mesmo. Ele sabia a vontade do Pai e, com cada uma das faculdades do seu ser como homem, ele a cumpriu. Vê João 12:30, 5:30, 6:38. Sendo Cristo um padrão ou exemplo para seus seguidores, podemos ver demonstrados em sua vida a direção ou orientação em sua forma verdadeira, e os crentes só podem esperar a cooperação do Espírito Santo quando andam em conformidade com o padrão do exemplo deles. Se estiverem fora do padrão, eles deixam de ter a cooperação do Espírito Santo e se expõem às obras falsas e enganadoras de espíritos malignos. Se o crente parar de usar a razão, a vontade e todas as outras faculdades como pessoa, e depender de vozes ou impulsos para direção em cada detalhe de sua vida, será levado ou orientado por espíritos malignos que fingirão ser Deus. Impulsos interiores falsos. O princípio, após o batismo no Espírito, o crente conhece de fato o verdadeiro guiar do Espírito de Deus. Ele conhece o impulso interior para agir, como, exemplo, quando falar a outros sobre sua alma e quando levantar a testemunhar numa reunião ética. Mas após certo tempo, ele para de observar esse mover interior puro do Espírito, geralmente devido à ignorância sobre como interpretar as intuições do Espírito, e começa a esperar algum outro incentivo ou manifestação para guiá-lo à ação. Essa é a hora pela qual os espíritos de engano estavam esperando. Porque, nesse ponto, o crente parou, sem o saber, de cooperar com o agir interior do Espírito, de usar sua vontade e de decidir por si mesmo. Ele agora está esperando outra indicação sobrenatural do caminho a seguir ou da direção a tomar. Ele tem de ter uma orientação de algum modo, algum texto, alguma indicação, alguma circunstância providencial, etc. Essa é a grande oportunidade para que um espírito enganador ganhe a fé e a confiança desse cristão e, então, alguma palavra ou palavras lhe são sussurradas suavemente, exatamente de acordo com o impulso interior que ele teve, a qual, porém, foi incapaz de reconhecer como proveniente de outra fonte que não o Espírito Santo, o qual age por meio de impulso ou constrangimento interiores profundos no espírito. O suave sussurro do espírito enganador é tão delicado e gentil que o crente ouve e recebe sem questionamento algum e começa a obedecer a este sussurro suave, entregando-se mais e mais a ele, sem qualquer pensamento sobre exercitar a mente, o julgamento, a razão ou a vontade.
Os sentimentos que o governam estão agora no corpo, mas o crente não está consciente de que está deixando de agir a partir de seu espírito e pela ação desimpedida e pura de sua vontade e de sua mente, as quais, sob a iluminação do espírito, estão sempre de acordo com o espírito. Esse é um tempo de grande perigo se o crente falhar em discernir a fonte desses sentimentos que o impulsionam e se entregar a eles antes de descobrir-lhes a origem. Ele deveria examinar em que princípio baseia sua decisão, especialmente quando há relação com sentimentos, para não ser levado por qualquer sentimento sem ser capaz de dizer de onde ele provém ou se é seguro dar ouvidos a ele. Ele deve saber que existem sentimentos físicos, sentimentos almáticos e sentimentos no espírito, que podem ser divinos ou satânicos quanto à sua origem. Portanto, confiar em sentimentos, como sentir-se levado a fazer algo, por exemplo, é uma fonte de grande perturbação na vida cristã. A partir desse ponto, os espíritos enganadores podem ampliar seu controle, pois o crente deu início à atitude de ouvir. Essa atitude pode ser muito desenvolvida, até que ele esteja sempre esperando uma voz interior ou uma voz audível, que é uma imitação exata da voz de Deus no espírito e, assim, o crente se move e age como um escravo passivo da direção sobrenatural. Os espíritos malignos são capazes de imitar a voz de Deus devido à ignorância por parte dos cristãos de que eles, espíritos, podem fazê-lo e da ignorância do princípio verdadeiro da forma de comunicação entre Deus e seus filhos. O Senhor disse: "Minhas ovelhas conhecem minha voz, isto é, minha maneira de falar às minhas ovelhas." Ele não disse que essa voz era audível ou que essa voz dava direções que deveriam ser obedecidas em detrimento da inteligência do crente, mas, pelo contrário, a palavra conhece indica o uso da mente, pois, embora haja conhecimento no espírito, ele deve alcançar a inteligência do homem para que o espírito e a mente estejam de acordo. A questão se Deus fala hoje em dia por sua voz direta de forma audível aos homens precisa ser considerada neste ponto. Um estudo cuidadoso das epístolas de Paulo, que contém exemplificação exaustiva da vontade de Deus para a Igreja, o corpo de Cristo, como os livros de Moisés continham a vontade e as leis de Deus para Israel, parece tornar isso claro. Que Deus, tendo falado a nós em seu Filho Hb 1:1, não mais fala por meio de sua própria voz direta ao seu povo. Parece ficar claro também que, desde a vinda do Espírito Santo para guiar a Igreja de Cristo a toda a verdade, ele não mais emprega com frequência anjos para guiar ou falar a seus filhos. O ministério dos anjos. Os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação Hb 1:14, NVI, mas não para tomar o lugar de Cristo ou do Espírito Santo. O Apocalipse parece mostrar que essa ministração dos anjos aos santos na terra é uma ministração de guerra no mundo espiritual contra as forças de Satanás 6, mas há pouca indicação dada sobre o ministério dos anjos e outras formas. Após a primeira vinda de Cristo, quando houve grande atividade angelical sobre o maravilhoso evento do Pai trazendo o primogênito da nova raça, RM 8:29, a terra habitada, Hb 1:6, e, novamente, na vinda do Espírito Santo no dia do Pentecoste a fim de iniciar sua obra de formar um corpo semelhante ao cabeça ressurreto, e durante os primeiros anos da Igreja, o uso de anjos em comunicação direta e visível com os crentes parece ter dado lugar à obra e ministério do Espírito Santo. 6 ver capítulo 1, tomo 2, para plena luz sobre isso. Toda a obra de testemunhar sobre Cristo e conduzir a Igreja a toda a verdade foi delegada ao Espírito Santo. Portanto, toda a intervenção de anjos ou vozes audíveis do mundo espiritual, aparentando ser de Deus, podem ser consideradas como imitações de Satanás, cujo supremo objetivo é substituir a obra de Deus pelas obras de seus próprios espíritos perversos. Em todo caso, é melhor e mais seguro, nestes dias de perigo, manter-se no caminho de fé e confiança no Espírito Santo de Deus, agindo por meio da palavra de Deus. Como discernir a origem de uma voz?
A fim de discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do diabo, precisamos entender que somente o Espírito Santo tem o encargo de comunicar a vontade de Deus ao crente e que ele age a partir do interior do espírito do homem, iluminando-lhe o entendimento. F1 e 17, 18, a fim de levá-lo à cooperação inteligente com a mente de Deus. O propósito do Espírito Santo é, em resumo, a completa renovação do redimido, no espírito, na alma e no corpo. Ele, portanto, dirige toda a sua operação para a liberação de cada faculdade e nunca, de forma alguma, procura dirigir um homem como uma máquina passiva, nem mesmo para o bem. O Espírito opera no homem para capacitá-lo a escolher o bem e o fortalece para agir, mas nunca, nem mesmo para o bem, embota ou incapacita a agir livremente. De outra forma, ele estaria anulando o próprio propósito da redenção de Cristo no Calvário e o propósito de sua própria vinda. Quando os crentes compreendem esses princípios, a voz do diabo se torna reconhecível. 1. Quando vem de fora do homem ou de seu ambiente e não das profundezas centrais de seu espírito, onde o Espírito Santo habita. 2. Quando é imperativa e persistente, exigindo ação urgente sem tempo para raciocinar a respeito ou pesar de forma inteligente o assunto em questão. 3. Quando é confusa e cheia de exigências, de forma que o homem é impedido de pensar, pois o Espírito Santo deseja que o crente seja inteligente, um ser responsável com uma escolha, e não o deseja confundir de forma a torná-lo incapaz de chegar a uma decisão. 4. O falar dos espíritos malignos pode também ser uma imitação do falar interior do próprio homem, como se ele mesmo estivesse pensando por si só e, no entanto, sem a ação concentrada da mente. Por exemplo, um comentário persistente e incessante acontecendo em algum lugar de seu interior, independente de sua vontade ou da ação da mente, sobre suas próprias ações ou as ações de outros, dizendo coisas como: você está errado, você nunca está certo, Deus rejeitou você, você não pode fazer isso, etc. Como discernir a origem de textos falados de forma sobrenatural? A voz do diabo como um anjo de luz é mais difícil de se discernir, especialmente quando vem consequências maravilhosas de textos que fazem com que pareça ser a voz do Espírito Santo. Vozes exteriores, tanto de Deus como de anjos, podem ser rejeitadas. No entanto, o crente pode ser enganado por enxurradas de textos que pensa serem de Deus. Neste caso, o discernimento precisa do conhecimento de mais fatos, como os que seguem. 1. O crente se apoia nesses textos a parte do uso de sua mente ou da razão. Isso indica passividade. 3. Esses textos são como uma muleta para ele que minam sua confiança no próprio Deus ou enfraquecem seu poder de decisão e correta autoconfiança. 4. Esses textos influenciam-no e fazem-no se sentir superior, inchado, como sendo especialmente guiado por Deus. Ou o esmagam condenam, levando-o ao desespero e à condenação, em vez de levá-lo a se relacionar com o próprio Deus, no curso de sua vida, com um conhecimento aguçado e crescente do certo e do errado obtido a partir da palavra escrita de Deus pela luz do Espírito Santo. Se estes e outros resultados semelhantes são o fruto dos textos dados, o crente deve rejeitá-los por serem obra do enganador ou ter, pelo menos, uma atitude de neutralidade em relação a eles, até que se prove qual a sua origem. A voz do diabo, diferenciável da voz de Deus, pode também ser conhecida por seu propósito e resultado. Obviamente, se Deus fala diretamente com o homem, aquele homem tende a estar infalivelmente correto a respeito do assunto em questão. Por exemplo, um crente pode dizer que está sendo levado a convidar outro para uma reunião. O convidado tende a aceitar o convite ou, então, revelará a mentira da orientação recebida pelo crente. Se aquele que cria ter sido guiado a fazer aquilo ainda se mantém firme em sua posição, considerará aquele que recusou seu convite como enganado ou, então, deixa a questão de lado sem consideração, não percebendo que o que aconteceu mostra que ele mesmo se enganou ou foi enganado por espíritos enganadores. Como os espíritos malignos adaptam sua orientação à sua vítima, os espíritos enganadores adaptam cuidadosamente
suas sugestões e orientações às idiosincrasias, verificar, do crente, para que não sejam descobertas, ou seja, nenhuma orientação será sugerida se for contrária a qualquer verdade forte de Deus firmemente enraizada na mente, ou se for contrária a qualquer tendência especial da mente. Se a mente tiver uma inclinação prática, nenhuma orientação que seja visivelmente tola será dada. Se as Escrituras são bem conhecidas, nada contrário a elas será dito. Se o crente tem sentimentos fortes em relação a algum ponto, as orientações serão harmonizadas para se adequar àquele ponto e, onde for possível, serão adaptadas a qualquer orientação verdadeira dada anteriormente por Deus, de modo a parecer que são como que uma continuação daquela orientação. Aqui vemos claramente a maneira pela qual o inimigo opera. A alma começa na vontade de Deus, mas o propósito do espírito maligno é atraí-la a um desvio por meio de imitação da orientação de Deus de modo a levá-la a executar sua vontade. A orientação satânica altera os objetivos da vida e desvia as energias do homem, diminuindo seu valor de serviço. Para frustrar esse artifício do inimigo, o crente deve saber que existem duas atitudes distintas em relação à orientação que tem sérios resultados se sua diferença não for compreendida. Uma é confiar que Deus vai guiar, e a outra é confiar que Deus está guiando. A primeira significa confiança no próprio Deus, e a segunda é uma suposição de estar sendo guiado, da qual os espíritos enganadores podem se aproveitar. Na primeira situação, Deus realmente guia, atendendo a uma confiança definida depositada nele, e ele guia por meio do espírito do homem que continua a cooperar com seu espírito, deixando cada uma de suas faculdades livre para agir e a vontade livre para escolher inteligentemente o andar correto no caminho diante dele. Na segunda, quando espíritos malignos se aproveitam de uma suposição de que Deus está guiando, independentemente da momentânea atenta cooperação com o Espírito Santo, uma leve compulsão pode ser notada, crescendo lentamente em força, até que o crente diga: fui forçado a fazer assim e assim, e tive medo de resistir, tendo a compulsão sido tomada como uma evidência da orientação de Deus em vez de ser reconhecida como contrário ao princípio pelo qual Deus se relaciona com seus filhos. O crente enganado. Um escravo de espíritos maligno. Se o crente se entregar e crer que um poder sobrenatural é de Deus, o resultado é que ele se torna escravo desse poder que destrói toda a sua liberdade de escolha e julgamento. Ele começa a temer agir por si mesmo, temendo não obedecer fielmente ao que crê ser a vontade de Deus. Ele começa a pedir permissão para fazer até as tarefas mais obviamente simples da vida diária e teme dar qualquer passo sem essa permissão. Assim que os espíritos enganadores obtiverem controle total, e o crente estiver agindo de forma tão automática em sua passividade que seja incapaz de perceber sua real situação, não precisarão agir mais de modo tão disfarçado. Eles insidiosamente começam a dirigir o cristão às coisas mais absurdas ou tolas, agindo cuidadosamente dentro da esfera de ação de sua obediência passiva à vontade deles, a fim de evitar o perigo de despertar seus poderes de raciocínio. Como questão de obediência e não de qualquer convicção ou princípio verdadeiro, ele é levado a deixar seu cabelo crescer, de forma a ser como Sansão, um nazireu, e a sair sem seu boné, para provar sua disposição em obedecer até nas mínimas coisas. Ele tem de usar roupas surradas como prova de ausência de orgulho ou de crucificação do ego como marca de obediência implícita a Deus. Essas coisas podem parecer insignificantes para outros, que usam seus poderes de raciocínio, mas têm grande importância no objetivo dos espíritos enganadores, que, por essas direções, pretendem fazer do crente um médium passivo, sem pensamento ou raciocínio, facilmente influenciável pela vontade deles, que, pela obediência até em coisas triviais, permita que o controle dos espíritos enganadores fique cada vez maior sobre ele. Quando essas ações tolas e absurdas são publicamente visíveis, os espíritos de engano sabem que conseguiram destruir o testemunho do homem enganado aos olhos das pessoas sóbrias, mas há uma grande quantidade de crentes fervorosos, conhecidos na igreja em geral, que não são levados a tais extremos de ação exterior.
no entanto, são igualmente guiados de forma errada ou escravizados por ordens sobrenaturais a respeito de comida, roupa, maneira de agir, ética, que eles pensam ter recebido de Deus. O espírito de julgamento dos outros e autoestima secreta por sua consagração a Deus, que acompanha sua obediência, deixam transparecer as obras sutis do inimigo. O crente é usado como uma tábua Ouija 7 pelos espíritos malignos. Quanto mais o crente crer que é Deus quem o está dirigindo, tanto mais os espíritos enganadores estarão a salvo da exposição e poderão conduzi-lo a mais enganos. Quando o homem atinge um grau muito elevado de engano satânico e de possessão, ele se vê incapaz de agir, a menos que os espíritos que estão no controle permitam-no, de forma que ele nem mais pede permissão para fazer isso ou aquilo. Em alguns casos, esses espíritos até estabelecem uma forma de comunicação com o homem agindo em seu próprio corpo. Se ele deseja saber se deve ir para um lugar ou para o outro, ele se volta para seu interior para obter orientação da voz dentro de si. 7 Pequena tábua, a qual contém números e letras, usada pelos espíritas para entrar em contato com pessoas falecidas. Durante as sessões, os participantes sentam-se à mesa ao redor da tábua Ouija e colocam as mãos na seta, movida ao redor da tábua para as várias letras, por meio do espírito que se encontra presente na sessão. A mensagem resultante da união das letras é a comunicação desejada pelo mundo sobrenatural dos espíritos. Maté, George R. Nichols, Lahia, Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, Editora Vida, 1º edição, São Paulo, 2000. Supostamente a voz de Deus, e a resposta sim, por exemplo, pode ser um movimento da cabeça, feito pelo espírito que o possui, e o não pode ser a ausência de qualquer movimento. Os espíritos malignos usam o corpo do homem da mesma forma como quando respondem àqueles que os consultam por uma tábua Ouija, mostrando seu completo controle sobre os nervos do corpo e de todo o ser, levando a vítima a crer que cada movimento sobrenatural em seu corpo tem significado, pois pode ter sido dado por Deus que agora a possui. A possessão por espíritos enganadores nesse estágio é tão grande que nenhum argumento, raciocínio ou considerações exteriores de qualquer tipo influenciam as ações do crente assim enganado nem o levam a desobedecer a orientação ou permissão da voz interior, que ele piamente crê ser de Deus. Na verdade, se ele tentar ir contra essa voz nas mínimas coisas, o senso de condenação e de sofrimento é tão grande que ele fica aterrorizado em pensar em qualquer tipo de desobediência, e preferiria ser condenado e julgado de forma errada por todo mundo do que ir contra a voz. Céu. Grande pavor é desobedecer ao Espírito Santo, e os espíritos malignos que o estão enganando se aproveitam de cada oportunidade para aprofundar esse medo, para poder manter seu controle sobre o crente. Já que obedece em cada detalhe à voz do Espírito que o controla, o crente agora depende cada vez mais de auxílio sobrenatural, pois no momento em que faz algo fora da orientação recebida, ele é acusado, aparentemente pelo Espírito Santo, de agir separado de Deus. É neste estágio que todas as faculdades caem em uma passividade que se aprofunda cada vez mais, à medida que o homem se entrega inteiramente à voz de orientação e à confiança no falar divino que mantém o cérebro em completa inatividade. Neste ponto, manifestações falsificadas de dons miraculosos, profecia, línguas, curas, visões e experiências sobrenaturais de todo tipo possível por parte das forças satânicas podem ser dadas ao crente, com abundantes textos e provas para confirmar-lhes a origem divina. Ele experimenta uma leveza no corpo que o faz sentir como se estivesse sendo carregado por mãos invisíveis. É elevado de sua cama, no que os espíritas conhecem como levitação. Ele consegue cantar e falar e fazer o que nunca foi capaz de fazer antes. O contato constante com poderes espirituais dá ao homem uma aparência mística, mas todos os traços de força, que vêm de conflitos interiores e domínio próprio, desaparecem de sua face, pois a vida dos sentidos está sendo alimentada e satisfeita de forma espiritual tanto quanto por hábitos carnais, embora esses, tais como fumar, etc., estejam, por um tempo, inativos. A personificação falsificada de outras pessoas.
Mas as imitações de Deus e das coisas divinas não são as únicas imitações que o anjo de luz tem a seu dispor. Há também falsificações do humano e das coisas humanas, tais como a personificação de outras pessoas e até do próprio crente. Essas manifestações parecem ser diferentes do que realmente são aqueles que personificam, ciumentos ou irados, críticos ou rudes. O ego de alguém é representado, numa personificação, de forma ampliada, em que há realmente a manifestação exatamente oposta de altruísmo e amor. Motivações erradas parecem governar os outros, o que, na verdade, não existe. As ações simples são como que desvirtuadas e as palavras torcidas para significar e sugerir o que não estava na mente de quem as falou, e, às vezes, parecem confirmar o suposto pecado dos outros. Pessoas do sexo oposto podem ser personificadas para um crente em tempos de oração ou de lazer, tanto numa forma repulsiva como bela, com o objetivo de trazer à tona vários elementos dormentes na esfera humana, desconhecidos pelo crente inocente. Às vezes, a razão apresentada para a personificação é que ela é para oração ou companheirismo ou comunhão espiritual nas coisas de Deus. Quando a base de ação que os espíritos mentirosos têm é no corpo, a representação falsa de outras pessoas que eles fazem pode se dar no campo das paixões e afeições, procurando trazer à tona e alimentar esses sentimentos na pessoa possuída. As expressões faciais, a voz, a presença deles aparentam ter sido afetadas da mesma forma. Isso é acompanhado por um amor falso ou atração em relação ao outro, juntamente com um desejo doloroso por estar em sua companhia, que quase domina a vítima. Esse assunto de amor e seu surgimento doloroso e a comunicação ou imitação por espíritos malignos atinge multidões de crentes de todas as classes. Muitos são levados a sofrer terríveis agonias em seu desejo ardente por amor, sem que uma pessoa específica esteja envolvida. Outros são trabalhados em seus pensamentos para nem conseguir ouvir a palavra amor sem que haja manifestações embaraçosas de rubor. Tudo isso obra de espíritos malignos dentro do corpo, e nenhuma dessas manifestações está sob controle da vontade do crente. Na imitação do próprio crente, o espírito maligno dá a ele representações exageradas, quase visões, de sua própria personalidade. Ele tem dons maravilhosos e fica, portanto, todo inchado. Ele é miseravelmente incapaz e, então, entra em desespero. Ele é espantosamente inteligente, assim, se propõe a fazer o que não tem condições de realizar. Ele está desamparado, desanimado, muito à frente dos outros ou muito atrasado. Em suma, um incontável número de imagens de si mesmo ou de outros é apresentado à mente do homem quando o espírito mentiroso obtém uma base em sua imaginação. A identidade do espírito enganador na individualidade do crente se dá de forma tão sutil que outros veem o que pode ser descrito como uma falsa personalidade. Às vezes, a pessoa parece estar cheia de si quando, na verdade, o homem interior é profundamente abnegado, ou cheia de orgulho quando o homem interior é sinceramente humilde. Na verdade, toda a aparência exterior do homem em modos, voz, ações e palavras é geralmente o contrário do seu verdadeiro caráter, e ele fica pensando porque os outros o entendem mal, julgam mal e criticam. Alguns crentes, por outro lado, não estão conscientes da manifestação deste falso ego e continuam sua vida felizes e satisfeitos com o que eles mesmos sabem ser sua verdadeira motivação interior e da vida em seu coração, sem saber da manifestação completa, mente contrária que os outros observam, em um misto de compaixão e condenação. A falsa personalidade causada por espíritos malignos em possessão pode também se dar de forma bela, a fim de atrair ou desviar outros de várias maneiras, todas sem que a pessoa ou a vítima saibam. Isso é, às vezes, chamado de paixão inexplicável, mas se fosse reconhecida e recusada como obra de espíritos malignos, essa paixão simplesmente acabaria. Isso tudo se dá de forma tão independente da vontade das pessoas envolvidas, que a obra de espíritos malignos pode ser claramente reconhecida, especialmente quando a suposta paixão se dá após experiências sobrenaturais. O resultado é a possessão devido à aceitação do que é falso. Imitação de pecado.
Os espíritos malignos podem também imitar o pecado por meio de alguma aparente manifestação da natureza má, e os crentes maduros devem discernir se tal manifestação é realmente pecado da velha natureza ou se é uma manifestação de espíritos malignos. O propósito no último caso é de levar o crente a aceitar o que vem deles como se viesse de si mesmo, pois o que quer que seja proveniente de espíritos malignos que for aceito dá a eles acesso e poder. Quando um crente conhece a cruz e sua posição de morte para o pecado e, por meio de sua vontade e na prática, rejeita firmemente todo o pecado conhecido e, ainda assim, uma manifestação de pecado acontece, ele deve imediatamente tomar uma posição de neutralidade em relação a ela até que saiba a fonte, pois se considerar essa manifestação como seu próprio pecado quando, na verdade, não é, acaba crendo numa mentira tanto quanto em qualquer outra coisa. E se ele vem a confessar como pecado que, de fato, não veio dele mesmo, dá poder ao inimigo para levá-lo ao próprio pecado que ele acabou de confessar como sendo seu. Muitos crentes são oprimidos dessa forma por supostos maus hábitos que creem ser seus, os quais, porém, nenhuma confissão a Deus remove, mas dos quais seriam libertados se atribuíssem esses pecados à sua verdadeira origem. Não há perigo de minimizar o pecado ao se reconhecer esses fatos, pois em ambos os casos o crente deseja se livrar de um pecado ou de pecados ou não se incomodaria com eles. Autocondenação falsificada. Novamente, o crente está tão aguçadamente consciente de um ego ao qual odeia e despreza, que nunca se liberta completamente da sombra de autocondenação, auto-acusação ou autodesespero, que parece não se desfazer pela identificação com Cristo em sua morte, ou, então, há uma autoconfiança que continuamente leva o homem a entrar em situações das quais ele tem de sair envergonhado e desapontado. Uma falsa personalidade envolve o verdadeiro homem interior, o que poucos imaginam ser possível, a qual, porém, é uma tristemente real entre multidões de filhos de Deus. Vendo sua alma assediada por essas constantes apresentações mentais de sua própria personalidade, o cristão pensa que tudo é apenas sua imaginação vivida, ou até que algumas dessas coisas são visões de Deus e que ele é favorecido por Deus, especialmente no caso de a visão ser de grandes planos para Deus ou visões abrangentes do que Deus vai fazer, sempre com o crente como centro instrumento especial desse serviço. Muitos dos planos para movimentos, que chegaram até a ser publicados, em relação a reavivamento são desse tipo. Planos dados por revelação, que resultaram em ganho apenas para os poucos que ficaram presos a eles e ninguém mais. Desse tipo foi o resultado do reavivamento em que os homens deixaram de lado sua vocação normal e seguiram uma revelação tipo fogo fatum de se lançar ousadamente em Deus, com planos de alcance mundial concebidos e dissipados em poucos meses. Crentes assim enganados se tornam ultradevotos, com um excesso de zelo que os segue em relação a todas as coisas que não sejam o mundo sobrenatural e rouba deles o poder de atender sabiamente a outras necessidades de sua vida. Tudo isso é proveniente do acesso de um espírito maligno à mente e à imaginação, por meio do engano de imitação da presença de Deus. Imitações do próprio Satanás. Por vezes, imitações do próprio Satanás também servem aos seus propósitos, quando ele deseja aterrorizar um homem a fim de impedi-lo de agir ou orar de forma contrária aos interesses dele, o maligno. Há ocasiões em que Satanás parece lutar contra si mesmo, somente para disfarçar seus planos mais astutos de obter mais possessão de uma vítima ou alguma vantagem maior que ele sabe como assegurar. Ter medo do diabo pode sempre ser considerado como algo proveniente do diabo, objetivando capacitá-lo a executar seus planos de impedir a obra de Deus. Desse caráter podem ser também a atitude de se esquivar cheio de temor de ouvir falar dele e de suas obras, bem como o embotamento passivo da mente em relação a toda a verdade das Escrituras com relação às forças do mal.
Da mesma forma, o medo causado pela referência ao nome do diabo, que é calçado nos crentes a fim de assustá-los e impedir que venham a conhecer os fatos sobre ele, enquanto outros que desejam a verdade podem receber impressões exageradas da presença dele de nuvens de conflitos, barreiras, trevas, até que percam de vista a clareza da luz de Deus. A obra do enganador é manifesta especialmente em seus esforços para fazer os filhos de Deus crerem que ele não existe e que é necessário ouvir e conhecer somente sobre o Deus, como se fosse uma proteção contra qualquer forma de poder do inimigo. Por outro lado, um crente enganado pode ser enganado mais profundamente até que não veja mais coisa alguma a não ser as imitações de Satanás em todo lugar. Visões e manifestações sobrenaturais são uma fonte frutífera de lucro para os espíritos enganadores, pois eles ganham uma base forte em algum lugar da mente ou do corpo quando tais visões acontecem, especialmente quando o crente confia nessas experiências e as cita mais do que confia na palavra de Deus e as cita, pois o objetivo do espírito maligno é tirar a palavra de Deus do lugar de rocha firme da vida do crente. E verdade que eles fazem referência e citam as Escrituras, mas geralmente apenas como garantia para as experiências e para fortalecer a fé, não em Deus, mas nas manifestações aparentemente suas. Esse deslocamento secreto da fé na palavra de Deus para a fé nas manifestações de Deus, como se fossem mais confiáveis, é um engano muito sutil e eficiente do maligno e é facilmente reconhecido em um crente que tenha sido enganado dessa forma. Imitação de visões. Quando espíritos malignos são capazes de dar visões a um homem, temos aqui uma evidência de que eles já obtiveram terreno legal nele, seja cristão ou não. O terreno legal não é, necessariamente, algum pecado conhecido, mas algum tipo de passividade, de inatividade da mente, de imaginação e de outras faculdades. Essa condição essencial de inatividade passiva como meio de se obter manifestações sobrenaturais é bem compreendida por médiuns espíritas, clarividentes, pessoas que usam bola de cristal e outros, que sabem que a menor atividade mental rompe imediatamente o estado de clarividência. Os crentes que não conhecerem esses princípios essenciais podem, sem querer, preencher as condições para que espíritos malignos operem em sua vida e, ignorantemente, induzem o estado passivo por acolher conceitos errôneos das verdadeiras coisas de Deus. Por exemplo, esses cristãos podem 1. Em tempos de oração, mergulhar num estado de passividade mental em que pensam estar esperando em Deus. 2. Deliberadamente desejar a interrupção de toda a atividade mental, a fim de obter alguma manifestação sobrenatural que creem ser de Deus. 3. Praticar, na vida diária, uma atitude passiva que pensam ser submissão à vontade de Deus. 4. Entregar-se a um estado de negação do ego em que não tem mais quaisquer desejos, necessidades, esperanças e planos, o que, para eles, representa uma entrega total a Deus, com sua vontade depositada em Deus. Crentes podem desenvolver condições mediúnicas, sem saber. Em resumo, os crentes podem desenvolver condições mediúnicas sem saber, e os espíritos malignos aproveitam essa oportunidade para agir. Eles tomam todo o cuidado para não assustar o crente com coisa alguma que lhe possa abrir os olhos, mas ficam atentos para lançar mão de qualquer coisa que ele aceite sem questionamento. Eles podem personificar o Senhor Jesus da forma que mais atraía a pessoa, por exemplo, como um noivo para alguns, ou assentado no trono para outros ou, ainda, vindo em grande glória. Eles podem personificar também os mortos para aqueles que sofrem a perda de seus entes queridos, e, já que os observaram durante a vida e sabem tudo sobre eles, darão provas incontestáveis para confirmar os enganados no engano. As visões podem vir de 3 fontes: a divina, de Deus; a humana, tais como alucinações e ilusões por causa de doença, e a satânica, as 2 últimas sendo falsas. As visões
dadas por espíritos malignos descrevem também qualquer coisa sobrenatural apresentada à mente ou à imaginação ou vistas por elas, sempre de dentro para fora, tais como quadros terríveis do futuro, textos apresentados como se fossem anúncios luminosos, visões de movimentos com alcance mundial, tudo imitando a visão verdadeira do Espírito Santo dada aos olhos do entendimento ou a atitude normal e saudável de se usar a imaginação. A Igreja é transformada, assim, num grande caldeirão de divisão por meio de crentes que confiam em textos para orientar suas decisões, em vez de confiar no princípio de certo e errado estabelecido na Palavra de Deus. Como detectar se as visões são de Deus ou de Satanás? Fora as visões que podem surgir advindas de doenças, discernir se as visões são divinas ou satânicas dependerá grandemente do conhecimento da Palavra de Deus e dos princípios fundamentais da obra dele em seus filhos. Podemos resumir esses princípios da seguinte forma: 1. Nenhuma visão sobrenatural em qualquer forma pode ser tomada como sendo de Deus se requiser uma condição de inatividade mental ou vier enquanto o crente está em tal condição. 2. Toda visão de esclarecimento ou iluminação do Espírito Santo é dada quando a mente está em pleno funcionamento e todas as faculdades despertadas para compreendê-la. Essa é a condição exatamente oposta à que é requerida para as obras de espíritos malignos. 4. Tudo o que é de Deus está em harmonia com as leis de operação de Deus descritas nas Escrituras. Por exemplo, movimentos de alcance mundial pelos quais multidões serão ganhas não estão de acordo com as leis de crescimento da Igreja de Cristo mostradas na parábola do grão de trigo Có 12:24, na lei da cruz de Cristo, e 53:10, na experiência pela qual Cristo passou, na experiência de Paulo, 1 Có 4:9-13, no pequenino rebanho de Lucas 12:32 e no fim da dispensação profetizado em 1 Timóteo 4:3, 6 e 20. Muitos crentes já abandonaram seu caminho de multiplicação a grão de trigo, levados por uma visão, dada por Satanás, de colheita mundial de almas, pois o ódio maligno e o antagonismo incessante de Satanás são dirigidos contra a verdadeira semente de Jesus Cristo, que, em união com ele, esmagará a cabeça da serpente. Atrasar o nascimento, Jó 3:5, e o crescimento da semente santa, e 6 e 13, é o propósito do diabo. Para cumprir esse propósito, ele fomentará qualquer obra superficial de grande alcance, sabendo que esse tipo de obra não atinge seu reino nem apressa o nascimento completo para a vida do trono da semente vencedora de Cristo. O caminho seguro para os crentes no tempo do fim é a fé arraigada na palavra escrita como a espada do Espírito, para abrir caminho por entre todas as interferências e táticas dos poderes das trevas até o fim. Imitação de sonhos. Todos os sonhos também, da mesma forma que as visões, podem ser classificados, quanto à sua origem, em 3 categorias: divinos, humanos ou satânicos, devendo ser cada uma discernida, primeiro, de acordo com a condição da pessoa e, depois, com os princípios que distinguem a obra de Deus da obra de Satanás. Se a pessoa estiver sob qualquer grau de possessão, não há como dizer com certeza se os sonhos que tem à noite são de causa natural ou são comunicações divinas, mas, normalmente, são apresentações noturnas do mesmo tipo das visões trazidas à mente durante o dia ou imitações feitas por espíritos malignos que causam ambas. A passividade do cérebro é condição essencial para que espíritos malignos apresentem coisas à mente. À noite, o cérebro está passivo, enquanto a atividade da mente durante o dia os impede de agir. Durante a noite eles têm oportunidade pela passividade mais pronunciada durante o sono. Os crentes que estão lutando contra a possessão e pela retomada do uso normal de suas faculdades mentais podem recusar essas apresentações noturnas por espíritos malignos de forma tão definitiva quanto recusam suas obras durante o dia, até que, no devido tempo, elas venham a cessar completamente.
Os sonhos que provêm da condição normal da pessoa e são atribuíveis a causas puramente físicas podem ser reconhecidos como naturais quando não há possessão e quando essas causas físicas realmente existem e não são usadas por espíritos malignos como disfarce para esconder suas obras. Além da condição da pessoa, o princípio que distingue o que é divino do que é satânico em relação a sonhos é, no primeiro caso, sua importância ou valor excepcional, GN 37, 5, 7, MT 1 e 20, 2 e 12, e, no último, o mistério, a absurdidade, a vacuidade, a tolice deles, ética, bem como os efeitos que causam na pessoa. No caso de sonhos de origem divina, quem os recebe fica normal, calmo, tranquilo, e mantém seu raciocínio e a mente clara e aberta. No caso de sonhos de origem satânica, a pessoa fica orgulhoso ou pasmo, confusa e sem raciocínio. As apresentações noturnas dos espíritos malignos são frequentemente a causa de a mente ficar entorpecida e o espírito pesado pela manhã. O sono não traz descanso por causa do poder dos espíritos malignos, por meio da passividade da mente durante o sono, de influenciar a pessoa como um todo. O sono natural renova e revigora as faculdades e todo o ser. A insônia é, em grande parte, obra de espíritos malignos, adaptando suas obras à condição estafada da pessoa a fim de esconder e disfarçar seus ataques. Os crentes que estão abertos ao mundo sobrenatural devem guardar especialmente suas noites com oração e rejeição definida dos primeiros sinais de obras de espíritos malignos nessa linha de ação. Quantos dizem, o Senhor me acordou? E colocam sua confiança nas revelações dadas durante um estado de semiconsciência, quando a mente e a vontade estão apenas parcialmente alertas para discernir as orientações ou revelações dadas a eles. Se esses crentes observarem os resultados de sua obediência a essas revelações noturnas, descobrirão muitos traços da obra de engano do inimigo. Descobrirão também como sua fé está, com frequência, baseada em uma linda experiência dada nas primeiras horas da manhã ou, em contrapartida, como ela é abalada por acusações, sugestões, ataques e conflitos claramente dados pelo maligno, em vez de confiar inteligentemente no próprio Deus, em seu caráter imutável de fidelidade e amor àqueles que são seus. Todas as obras do inimigo à noite podem cessar quando reconhecemos que provém dele definitivamente, recusamos a cada uma delas no nome do Senhor, cancelando todo o terreno legal dado, mesmo sem saber, a essas obras no passado.